Já já, nesse AV News, vamos fazer um resumo da entrevista coletiva do presidente Alexandre Campelo. Será que o Vasco volta às atividades? Será que o Vasco mantém interesse em contratar reforços? Como o clube está se virando em relação à questão financeira para pagar salários atrasados? Essas e outras informações, vale a pena. Você que não curtiu a Vasco TV, vale a pena. Aqui um resumão da entrevista coletiva do presidente Alexandre Campelo, além de outras informações. O AV News volta já já, depois da guitarrinha. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Acabou agora há pouco a entrevista coletiva do presidente Alexandre Campelo e também do VP de Finanças Carlos Leão, falando sobre esse momento complicado em que o Vasco tenta sobreviver diante da pandemia. O Vasco e muitos clubes brasileiros. Mas o nosso problema aqui é o Vasco. O presidente Alexandre Campelo falou sobre o atual momento, sobre a possibilidade de volta às atividades, falou sobre a questão de grana, muito difícil de se conseguir dinheiro hoje em dia para poder pagar todos os seus compromissos. Vamos então às declarações do presidente Alexandre Campelo. A começar pelo fato mais importante, sem dúvida. Volta ou não volta? Como é que o Vasco se posiciona diante da possibilidade do retorno às atividades? O Vasco vai ouvir quem? As entidades governamentais, a Organização Mundial de Saúde, todos os órgãos ligados à saúde no Brasil. Como é que o Vasco se posiciona quanto à questão do retorno às atividades do seu grupo e da sua comissão técnica? Com a palavra o presidente Alexandre Campelo. Foi dado férias para os atletas e para os profissionais de comissão técnica. Aliás, não só para eles, mas também para os funcionários. E esse período de férias, que é de 30 dias, se encerra agora no dia 30. Então, teoricamente, a partir do dia 2, né, os funcionários deveriam se apresentar, e a partir do dia 1º, então, os atletas e comissão técnica também deveriam se apresentar. Nesse período de paralisação, nós nos preparamos para que, no momento em que fosse determinada a volta do futebol, nós tivéssemos todas as condições de receber nossos atletas e comissão técnica, atendendo a tudo aquilo que é recomendado pelos protocolos que foram criados, pelo protocolo que foi criado pelos médicos, dentre eles os médicos do Vasco, que participaram ativamente, na pessoa do Dr. Marcos Teixeira. Criamos também condições para que o Vasco pudesse trazer esses treinamentos para São Januário, uma vez que nós resolvemos entregar o CT das Vargens, já projetando a nossa ida para o novo CT. Então nós temos totais condições de retomar as atividades a partir do dia 1º. Se elas vão ser retomadas ou não, vai depender da orientação do poder público, das autoridades sanitárias. A partir do momento que as autoridades entenderem que é possível a retomada do futebol, nós o faremos. Enquanto isso não acontecer, nós vamos permanecer sem atividade. E aí, então, a gente vai discutir que medida tomar. Se vamos discutir alguma redução salarial, enfim. Só a partir dessa decisão é que nós vamos, então, entrar nessa questão de redução ou não de salários. A dificuldade muito grande, e o presidente Campelo reconhece. O impacto financeiro foi terrível, com uma perda de mais de 40 milhões para o nosso clube. Eu não tenho dúvida, né? Nós temos perdido receitas aí de todas as formas, né? Desde da venda, por exemplo, de produtos que geram royalties para o clube, como, por exemplo, um copo, um chaveiro, uma camiseta. Isso reduz os royalties que nós recebemos, mas também através de bilheteria, enfim, próprio patrocinador, tem uma série de consequências quando você paralisa uma atividade. E o Vasco não é diferente dos outros setores, tem sofrido bastante com essa paralisação. É público, é notório que, por exemplo, a televisão suspendeu o pagamento de uma das parcelas do Campeonato Carioca e também propôs uma redução, né, nessa primeira parcela, nessa primeira cota dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro.
sem contar que você deixa de disputar Copa do Brasil, Sul-Americano, que são recursos que entram através de premiação. Então, há um comprometimento de quase todas as verbas, todas as receitas do clube nesse momento. E diante dessas dificuldades, para pagar está difícil. Será que o presidente Alexandre Campelo teme que os jogadores não aceitem redução de salário e, pior, possam brigar na justiça pelo próprio passe em função de mais de 3 meses de salários atrasados? Ele fala sobre esse assunto. O que eu tenho a dizer é que o Vasco, até o momento em que houve a paralisação, o Vasco devia 2 salários. É sabido que a partir do 3º mês de atraso, o atleta pode ingressar na justiça pedindo a rescisão dos contratos. E, obviamente, com essa pandemia, o Vasco não pôde honrar com seus compromissos. Se já tinha dificuldade antes da pandemia, com a pandemia essas dificuldades, obviamente, aumentaram e muito. Nós estamos trabalhando bastante no sentido de tentar solucionar essa questão financeira. Eu não acredito, até pela parceria, pela forma como os jogadores se comportaram ao longo dos anos de 2018 e 2019, sempre entendendo o esforço da direção, sempre sendo parceiros do clube. Eles abraçaram o clube, passaram por momentos difíceis, sempre se mostrando parceiros do clube. Eu não acredito que num momento como esse, num momento de grande dificuldade, porque passa o mundo inteiro, que alguém ingresse na justiça com esse pedido. E ainda complementando aí a resposta à sua pergunta, não tive informação de nenhum atleta que estivesse pensando em fazer esse movimento. E a pergunta é insistente. Como conseguir recursos com esse problemaço da paragem? O Vasco não tem mais como tirar dinheiro porque não tem campeonato. Como é que o Vasco vai buscar recursos para honrar os seus compromissos? A gente tem trabalhado bastante nisso, temos trabalhado muito, tentando negociar com os direitos de transmissão para que a gente possa receber, tentando recuperar depósitos judiciais, tentando suspender pagamentos e obrigações que nós temos, como, por exemplo, Profut, parcelas de empréstimos. Enfim, o trabalho tem sido exaustivo, tem sido intenso e a gente espera que ele gere fruto o mais rápido possível. Eu também fiz uma pergunta e me preocupei muito com a questão que envolve os tão falados fundos de investimento, que seriam coisas ilegais diante dos olhos da FIFA. Ouça a minha pergunta e a resposta do presidente Alexandre Campelo sobre esse assunto. Olá, presidente. Olá, amigos da Vasco TV. Eu sou o Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos. A minha pergunta, presidente, é em relação a um possível fundo de investimento ou até a cotização de grandes vascaínos que a direção do Vasco estaria tentando para, de alguma forma, amortecer aí as dívidas e fazer os pagamentos dos salários que estão atrasados. Eu queria saber primeiro se isso realmente é verdade, se está sendo feita essa tentativa de juntar grandes vascaínos para ajudar nesse momento mais apertado. E eu queria esclarecer, porque no domingo passado o advogado Marcos Mota, que é ligado ao direito esportivo, um dos mais respeitados, chegou a levantar que isso poderia caracterizar TPO, que em linguagem para o português seria terceiras pessoas donas de direitos federativos, porque normalmente se dá a garantia de futuras vendas de atletas. Eu queria saber do senhor o seguinte: o que dá a certeza ao Vasco que isso não é uma prática ilegal, se é realmente certo dar garantia ou pelo menos prioridade em futuras vendas de jogadores ou até mesmo em mecanismos de solidariedade, e se tudo isso for confirmado, para quando ou até quando vocês querem resolver essa questão, porque urge ter dinheiro para poder fazer os pagamentos. Essa é a minha pergunta. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Tchau. Um grande abraço, Flávio Dias. A gente, desde que eu estou na presidência do clube, que eu tenho ouvido falar em fundos de investimento. E já recebi alguns deles aqui, já conversei com vários. O que ocorre é que todo e qualquer fundo de investimento, nenhum investidor bota o seu dinheiro sem ter alguma garantia de retorno. Então é preciso que você tenha lastro, que você tenha
patrimônio ou algo que assegure esse investimento. Então ninguém faz investimento sem ter algum tipo de garantia. Então esse é o primeiro ponto. E na situação do Vasco, essas garantias elas simplesmente não existem. É difícil você fazer isso. Quando você faz qualquer tipo de operação, você usa os recebíveis do direito de transmissão, mas que não atendem a esses fundos de garantia, fundo de investimento. Quanto a ser TPO ou não, com certeza, se você coloca atletas ou venda de atletas como garantia, é sim você vincular esses direitos a esse investimento. Isso absolutamente não é permitido. Então, nós não pensamos nessa possibilidade. Eu tenho ouvido muita gente falar aí que vai trazer fundo de investimento, que vai fazer isso, fazer aquilo. Me parece que essas pessoas não se ligam nessa questão, que para você trazer qualquer fundo de investimento, você tem que ter lastro para isso, você tem que ter garantias para isso. Então, nós, por exemplo, falamos em fundo de investimento na obra de modernização e ampliação de São Januário, mas teria a garantia do próprio estádio. Ou seja, esse investimento seria feito para ampliação, com a garantia de um contrato que dá o direito ao uso da superfície. Então, esse investidor tem a garantia de que durante 20 anos ele vai explorar o estádio e o que esses recursos vão remunerá-lo. E o que sobrar vai para o clube. E por isso nós tivemos uma preocupação muito grande de oferecer como produto, como garantia, enfim, aquilo que fosse remunerar o fundo de investimento, o que nós não temos hoje, que seriam camarotes, cadeiras especiais, estacionamento. Então, dessa forma, nós preservaríamos a arrecadação do clube com bilheteria, com algumas outras fontes de receita, e cederíamos aquilo que hoje o Vasco não tem para esse fundo de investimento, até um determinado limite. O que ultrapassasse esse limite também seria a remuneração do Vasco. Agora, fundo de investimento, para você botar no fluxo, para pagar salário, para fazer isso, para fazer aquilo, não existe possibilidade. O que a gente vê, e eu tenho já tive várias reuniões, vários encontros com representantes de fundos, todos eles querem que você vincule aos atletas, especialmente os da base. Ou seja, e isso absolutamente não é possível. Quando o Marcos Mota fala que isso pode ser considerado TPO, ele tem toda razão, mas o Vasco não tem essa prática, não vai fazer esse tipo de procedimento. E diante de tantos problemas, tantas dificuldades, será que dá para pensar em reforçar a equipe? O presidente Alexandre Campelo deixa bastante claro que, no momento, não dá para pensar em reforços. Em relação a reforços, acho que, nesse momento, a gente tem muita coisa para pensar antes de pensar em reforços, né? A gente não sabe quando vai voltar, se vai voltar, quando é que o campeonato retoma. Então, não é o momento de se pensar isso. Acho que o momento é da gente pensar no que a gente tem, em sanar as nossas dificuldades. O VP de Finanças, Carlos Leão, que teve problemas de comunicação durante a entrevista coletiva, deixou bem claro que o Vasco amanhã vai anunciar o seu balanço financeiro. Prometeu um balanço limpo. Vamos ver, vamos investigar, saber, porque realmente, segundo disse o Carlos Leão, o momento é difícil, mas o Vasco conseguiu entregar um balanço, vai conseguir entregar um balanço limpo, para que possa comprovar que as contas estão em dia, pelo menos para essa entrega. Claro que há enormes dificuldades, mas a gente vai querer saber o que está contendo esse balanço para poder trazer para você, aqui assinante do canal Atenção Vascaínos. As notícias finais hoje do AVNews, que ficou baseado na entrevista coletiva do presidente Alexandre Campelo, são que realmente o CT, disse isso o Carlos Leão durante a entrevista coletiva, vai ser entregue em julho. O time profissional do Vasco deve já estar treinando em julho para poder ocupar
tudo aquilo que está sendo feito. Hoje, inclusive, o Vasco colocou no ar fotos de como está a construção, a elaboração de tudo que está sendo feito no novo CT Cruz Maltino. Você está vendo as fotos aí. E também há um pedido, claro, porque o BMG aporta R$200 mil a cada 10 mil contas abertas. Faltam 2.800 contas. E você pode abrir a sua conta. É gratuito. Mesmo que você não movimente a conta, você vai estar ajudando o Vasco da Gama. Também foi feito um pedido para que continue se fazendo a doação para o CT. Está bem no finalzinho para completar a terceira fase. Também foi levantado durante a entrevista coletiva a importância em relação ao sócio-torcedor. A partir da próxima semana já estará no site do clube, as 4 modalidades já estarão lá para que você possa escolher ou renovar por 6 meses, ou 6 meses com 2 meses de gratuidade, ou um ano com 3 meses de gratuidade. Nós estamos abertos no Instagram, no Twitter, no Facebook, através do e-mail vascaínosatencão@gmail.com, para que você mande a sua pergunta ao Eduardo Sá, que é o gestor do projeto Sócio-Torcedor no Vasco. Você pode perguntar tudo. Vamos aqui fazer pergunta e resposta. Teremos de meia hora a 40 minutos para que ele possa tirar a sua dúvida. Mande e participe. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Eu quero mandar alguns abraços muito especiais para pessoas que continuam apoiando demais o canal Atenção Vascaínos. Quero mandar um grande abraço ao Dr. João Lopes da Viriato, ao Orlando da Viriato, ao João Lucas da Viriato, muito obrigado pelo apoio. Também ao querido Leonardo Leão, lá da Leão Group, muito obrigado também pelo apoio que vocês têm dado ao canal Atenção Vascaínos, ao César da Splint, a Andréia da Fortimag, ao Dr. Rodrigo Albuquerque, da Clínica Odontológica do Dr. Rodrigo Albuquerque, ao querido Cristiano da CG Segurança Eletrônica, todos os parceiros da SMA e Engenharia Polímer, também juntos de nós, pessoal que sempre está buscando alternativas, ao Mauro, a Ana Pauligina, arquiteta, enfim, muito obrigado a todos vocês, ao Arthur do Restaurante do Almirante, tem sido muito importante o apoio que vocês têm dado, firmes conosco, acreditando no projeto do canal Atenção Vascaínos. Ao Leão Barcelos, ao querido Leão, que está num momento difícil, está num momento complicado, mas todos nós vamos sair disso, pode ter certeza. A gente vai sair desse momento difícil. Ao Orlando do Café do Alto, já falei, porque ele também está na Viriato. Grande abraço ao Orlando, muito obrigado a todos os apoiadores e patrocinadores do canal Atenção Vascaínos. Amanhã, então, às 9 da noite, nós teremos a nossa live com Eduardo Sá, que é o gestor do projeto Sócio Torcedor. Mande a sua pergunta. Aqui vai ser saque, serviço de atendimento ao cliente. Não vou fazer pergunta nenhuma. As perguntas serão feitas por vocês. O programa amanhã é de você, torcedor do Vasco, sócio do Vasco, que tem muitas dúvidas sobre como se associar, ou então como se manter, ou até como sair. Você pode perguntar e a gente vai transmitir as suas perguntas. Ok, turma? Amanhã cedo tem um bom dia, tem opinião à tarde e à noite eu volto no Avenews. Um grande abraço, bom restante de quarta-feira para todos vocês. Tchau, turma. Atenção vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!